Então, só quero fazer um resgate, né? Nós estamos falando dos métodos extensionistas, fizemos aí 2 aulas a respeito, estamos iniciando agora o nosso terceiro assunto, continuando trabalhos, esses métodos extensionistas com foco em trabalhos individuais e grupos pequenos. Nós já falamos dos trabalhos com indivíduos, falamos dos contatos e falamos das visitas. Nós vamos iniciar hoje uma reflexão sobre os trabalhos extensionistas com grupos pequenos. É só informar que esse material já está disponível na plataforma, tá? Desde a primeira aula que nós tivemos desse assunto, que foi abordado contato e visita, esse material já está disponível. Tá? Então, agora eu vou disponibilizar só essa aula gravada em complementação ao material em slide que já está disponível na plataforma. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu peço a gentileza de vocês abrirem o microfone e perguntar. Tá? E não mandar pelo chat. Pergunta, abre o microfone e pergunta para poder ficar registrado na gravação, que eu estou disponibilizando só a gravação. Vamos lá. Primeira modalidade que eu quero abordar, eu acredito que a gente consiga falar tudo nessa aula de hoje, desse tema de grupos pequenos, mas a primeira modalidade que eu quero abordar com vocês é o curso, né? E, particularmente, eu gosto muito, né, dessa modalidade extensionista. O curso, né, então eu vou lendo e nós vamos conversando a respeito. Os objetivos de realização de um curso: capacitar, informar, construir ou acessar conhecimentos, ampliar o vocabulário do grupo, como forma de aumentar o poder argumentativo, tanto dos participantes quanto dos instrutores. Eu, particularmente, gosto muito da realização de um curso, porque o curso ele tem uma questão muito interessante, que é a convivência por um tempo maior. Nós temos aí cursos de 20 horas, 30 horas, até 40 horas. A gente percebe aí hoje na área rural, existe uma instituição que é muito reconhecida no meio rural, que é o Senar. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E o Senar, ele é assim, uma instituição que realiza muitos cursos, e tem uma gama muito grande de cursos. Então, são cursos de 20 horas até 40 horas. Eu acredito que muitos de vocês já fizeram esses cursos, que tiveram a oportunidade de fazer esses cursos. Então, além da questão técnica, você tem essa questão da convivência dos participantes, e esse tempo de imersão no curso permite um aprofundamento muito grande no relacionamento. Permite explorar muito aquele assunto. Tá? Então, um curso sobre determinado tema, ele vai exigir muito do instrutor, ele vai exigir muito do participante pela imersão. Vocês estão me compreendendo essa questão da imersão? O quanto a pessoa fica dedicada naquele momento. A pessoa tem que se dedicar, atenção plena naquele curso, naquele tempo de trabalho naquele curso. Então, esse tempo de dedicação, ele envolve o relacionamento entre as pessoas, a rede de contatos, a troca de experiências e essa construção do conhecimento. E o aprofundamento mesmo daquele assunto que está sendo discutido. Geralmente os cursos, eles não são cursos muito amplos, são cursos mais específicos para pontuar determinado assunto. Vamos falar, curso sobre manejo de ordenhadeira mecânica. Curso sobre classificação e degustação de café. Com 40 horas. Sabe? Então, são situações de imersão mesmo. É uma situação bastante interessante. E aí, por que essa modalidade, ela está aqui, ó, trabalhos com grupos pequenos?
Nós não vamos fazer um curso com uma turma muito grande. Nós vamos fazer um curso com turmas menores, onde todos têm oportunidade de perguntar, de apresentar suas dúvidas, onde o instrutor pode dar atenção de uma maneira bem próxima para todos aqueles participantes, oportunidade, se for um curso prático, de repetir aquelas práticas dia após dia, uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias, para que aqueles participantes tenham realmente condições de finalizar daquele curso, ele utilizar aquele momento, né, de informação, aquele momento de acesso a conhecimentos, aquele momento de treinamento como base de uma nova etapa de vida. Curso de inseminação artificial, curso e sair dali inseminando vaca. Sabe? Esse tipo de situação que eu penso. Cursos realmente que levem, que permitam um contato muito próximo entre participantes e instrutores. E realmente aconteça ali a troca de experiências. Alguém quer fazer algum comentário? Antes de eu passar a próxima informação aqui? Não, Zé. Então vamos lá. Como que deve fazer um curso? Então, vamos fazer um curso. Queremos fazer um curso sobre interpretação de análise de solo. Tá, vamos fazer um curso sobre interpretação de análise de solo. Vamos planejar as etapas, vamos definir os objetivos, qual o conteúdo a ser trabalhado, qual a sequência dos assuntos. Isso tudo tem que ser trabalhado. Para que haja o entendimento adequado daquele assunto, para que haja o entendimento adequado do que é, eu estou falando de interpretação de análise de solo, né? Para que haja o entendimento adequado do que é saturação de base, do que é acidez potencial, do que é saturação por alumínio, tem que existir um resgate de informações, tem que existir uma contextualização, tem que existir todo um resgate, um relembrar de conceitos. Isso faz parte do conteúdo, faz parte da sequência daquele curso, porque tem muita gente que está naquele curso, que está naquela turma, que está distante de uma sala, está distante de uma cadeira, está distante de um instrutor há muito tempo, sabe? E quando a gente pensa na comunidade que vocês vão atender, agricultores que estão muito no dia a dia no campo, muito distantes de um treinamento, né? Então isso tem que existir todo um resgate de informações, né? Quais são os recursos didáticos que nós vamos utilizar? Quais são as metodologias? Quais são as atividades propostas, etapas e a duração de cada uma delas? Não pode ser um negócio muito rápido. E se for muito rápido, ninguém entende nada. Mas também não pode ser um negócio extremamente longo. Porque se for longo demais, fica maçante. E não consegue chegar ao final do curso num tempo hábil. Então, tudo tem que ser muito bem planejado. Então, essa questão do planejamento, ela é fundamental, porque ela vai definir o passo a passo de realização daquele curso. Tá? O passo a passo de realização daquele curso. E uma questão muito importante, é extremamente importante, é fundamental que vocês conheçam o perfil da classe, o perfil dos estudantes, o perfil dos participantes que vão fazer aquele curso. Eu vou contar um caso para vocês aqui, antes de continuar, né? Antes de continuar a interpretar esse como fazer. Me foi solicitado fazer um mini curso aqui na escola de degustação de café, numa dessas semanas de agropecuária, semana de não sei o que aí. Era um mini curso de 4 horas.
classificação e degustação de café. Por 2 horas a gente ia falar sobre classificação física e por 2 horas a gente ia falar sobre classificação sensorial. E aí, quando abriu as inscrições, abriu a oportunidade de inscrição, poderia participar desse curso de classificação e degustação de café estudantes de todos os cursos da escola, cursos técnicos e cursos superiores. E eu vou contar para vocês a minha experiência, o porquê dessa questão de conhecer a classe. E eu tenho um pensamento de quando eu falo em qualidade de café, e eu vou falar isso para vocês no semestre que vem, se Deus quiser, quando eu falar para vocês assim, a qualidade de café, ela é construída. A qualidade de café, e isso aí vocês vão ouvir hoje na palestra sobre processamento pós-colheita, do curso que o Caína, do evento que o Caína está promovendo, a qualidade de café, ela é construída, ela vem da planta, a pós-colheita auxilia, padroniza e mantém no processamento pós-colheita, secagem e armazenamento. Existe toda uma inovação por conta disso, mas a qualidade do café, ela é construída etapa por etapa. Então, essa reflexão da construção da qualidade, ela é importante para o curso que eu faço de classificação e qualidade do café. É nesse ponto que eu quero chegar. E aí, quando eu fui desenvolver esse raciocínio para uma turma que tinha aluno de tudo quanto é curso, e eu fui tentar mostrar isso numa xícara de café, com cafés com qualidades diferentes, menina, crianças, meninos e meninas, virou meio assim, ficou um pouco confuso. Porque essa discussão precisava, assim, as pessoas que participavam desse curso, que estavam participando desse curso, eles precisavam de ter um entendimento de agronomia ou de fitotecnia um pouco mais aprofundado para poder compreender a questão fitotécnica na construção da qualidade do café. Tranquilo, Otávio? Vai lá, depois você volta. Na construção da qualidade do café. Isso foi uma situação que eu, como instrutor, não observei na hora de permitir que estudantes de todos os cursos se matriculassem nesse curso. Então, foi um desalinhamento entre o curso que eu planejei com o público que eu permiti que fosse matriculado. Compreenderam? Obviamente, o curso não atendeu a todo mundo. Alguns conseguiram perceber, outros não conseguiram perceber. Alguns ficaram satisfeitos, outros não ficaram totalmente satisfeitos. E eu, consequentemente, não fiquei totalmente satisfeito, porque eu não consegui atender a todos. E isso foi um erro meu, enquanto responsável pelo planejamento do curso. Eu deveria ter pensado no perfil dos participantes. Vocês compreenderam aonde eu errei? Ô Zé, qual curso que foi mesmo? Foi um curso de classificação e qualidade de café, foi um mini curso de classificação e qualidade de café, de 4 ou de 8 horas, que foi promovido há alguns anos atrás aqui no laboratório. Ah, tá. É porque eu participei também era de 1 ano e meio, eu acho. Só que tinha aula de sexta-feira o dia inteiro. Aí eu tinha aula sexta-feira. Aí eu não consegui finalizar. Não foi esse não. Foi um mini curso de, eu acho que 4 horas ou de 8 horas. Que aí foi numa semana da agropecuária, ou semana acadêmica, eu não lembro o nome do evento. Tá? Era alguma coisa nesse sentido. Eu acho que era curso aqui, esse que a Isabela falou. Foi um curso fixo. Era a primeira turma. Foi a primeira turma. Isso. Esse não, esse que eu estou falando foi uma dessas semanas que a escola toda para fazer curso. Aí todos os setores oferecem curso para os alunos. E eu ofereci um curso. Na realidade, 2 dias de curso. Mas eu não restringi a entrada
entrou aluno de todos os cursos. Então, entrou aluno do curso de alimentos, entrou aluno do curso de agropecuária, entrou aluno do curso de veterinária, entrou aluno do curso de agronomia. Então, a base fitotécnica, ela era necessária. E eu não atentei a isso. Então, os participantes alguns participantes não compreenderam a essência do curso. Então, é um detalhe uma situação que eu participei, uma situação, eu digo, uma dificuldade que eu tive de um curso que, para mim, não foi um bom curso, que eu organizei, que eu estou passando para vocês, para que vocês também observem os cursos que vocês forem organizar. Ofereçam cursos, mas conheçam o perfil dos participantes. Tentem trabalhar com participantes que tenham perfis semelhantes, para que vocês não tenham pessoas que saibam muito aquele assunto, e essas pessoas naturalmente vão se destacar, e se essas pessoas se destacarem, aquelas pessoas mais simples naturalmente vão silenciar. Vocês já passaram por isso, eu já passei por isso. Eu já fiz curso que tinha gente que sabia muito e era participante do curso. E eu não sabia nada. Eu ficava com medo de perguntar e ser rotulado. Estava quieto, não aprendi nada no curso. Eu já passei por essa situação. E já vi situações também acontecerem de pessoas que sabiam muito e falavam demais. E inibiam os outros. Isso aí já aconteceu com cursos que eu era instrutor. E a gente tem que lidar com muito tato, porque muitas pessoas fazem isso sem perceber e sem maldade. Porque fazem isso porque se empolgam demais com o assunto, perceberam? Percebem? As pessoas gostam tanto daquele assunto e já vêm estudando que elas ficam afoitas e vão participando e vão falando, e aquelas pessoas que ainda não sabem muito daquele assunto vão silenciando e vão ficando quietas. Então é muito importante que haja esse alinhamento, né, desses participantes para que toda a classe seja conduzida de uma maneira uníssona, coesa, que é o que eu estou dizendo aqui, ó. É o que estou dizendo aqui, ó. A avaliação do desenvolvimento individual deve ser realizada constantemente e o grupo deve ser mantido unido e coeso. Vocês, como instrutores, como organizadores do curso, têm que ficar muito atentos para que o comportamento daquela classe, o comportamento dos participantes, não tenham pessoas extremamente eufóricas que inibam os outros e também não tenham pessoas extremamente inibidas. E vocês têm que ter essa percepção, tanto como organizadores como instrutores. Porque vocês se formando em nível superior, vocês serão instrutores. Tá bom? E essa frase do meio que eu não li, e ela é extremamente importante. Porque um curso, pelo fato de ser 20, 30, 40 horas, ele deve mesclar estratégias. Ele deve possuir ali, dentro desse tempo, contemplado nesse tempo, ações metodológicas diferentes. Durante o curso podem ocorrer palestras e demonstrações técnicas. E isso pode acontecer por vocês, instrutores, ou por pessoas que vão colaborar com vocês. Vamos imaginar que algum de vocês é especialista na cultura do milho. Vai fazer um treinamento sobre manejo da cultura do milho. Vai convidar lá produtores dessa região para conversar com vocês durante 20 horas. Tá? Durante 20 horas. Todas as noites, de segunda a sexta, durante um pensamento. De
6 horas, de 18 horas, 18 mais 4, às 22 horas. Tá? 20 horas de treinamento. Aí, um de vocês, que é o organizador e o instrutor principal, é responsável pela maior parte do treinamento. Mas vamos dizer que você, instrutor principal, é responsável pelo primeiro e pelo segundo dia. Mas que no terceiro dia, para poder variar um pouco, você convida um colega ou uma colega de trabalho que é especialista em produção de palhada para sistema de semeio direto. E essa pessoa vai ali e ocupa aquela noite falando sobre o manejo na produção de palhada, que está relacionado ao cultivo de milho, ao manejo da cultura do milho. E no outro dia, na quinta-feira, por exemplo, você convida um outro colega que é representante de uma empresa que trabalha com equipamentos de colheita. E essa pessoa vai ali dar um treinamento ou uma demonstração técnica do funcionamento dessa máquina. Isso pode acontecer durante esse curso. Perceberam? Isso pode acontecer. Esse tipo de dinâmica pode acontecer para que isso faça com que esse curso fique um pouco mais atrativo. Ainda mais se for um curso noturno. Tá? Para que as pessoas possam se movimentar mais um pouco. Ainda mais se for um instrutor, para poder aliviar o peso sobre esse único instrutor. Para poder variar um pouco. Tá? É a mesma coisa, uma disciplina de 6 aulas por semana com um professor. Quais matam o professor, quais matam vocês também. O ideal é que seja de no mínimo 2 professores. Para poder ir revezando. Ou reveza por semana, ou reveza por aula, ou reveza por assunto. Isso é importante. Tá? Algum comentário? Podemos seguir. Podemos seguir. Vamos lá. Opa. Atenção. Essa última observação é importante. A preocupação com a linguagem é muito importante, devendo ser simples para o entendimento de todos. Porém, deve-se evitar a banalização dos conteúdos. Isso é uma questão que, quando a gente lê isso, quando a gente lê uma observação dessa, alguns de vocês podem até pensar, mas será que isso é realmente necessário? Fazer essa observação? Será que isso que o Zé Marcos está falando é realmente necessário? Será que é importante preocupar com a banalização de conteúdo? Será que isso acontece? Isso acontece. E vocês sabem por que isso acontece? Isso acontece por conta da convivência. Tá? Então, isso acontece muito da metade para o final do curso, quando já começa a ficar uma convivência mais próxima, já começou já a ser um pouco mais amigo, primeiro dia já não conversa mais de longe, aí já toma um café, já descobre ali uma amizade, no segundo dia já está mais leve, no terceiro dia já está mais tranquilo, já está tomando cerveja, depois do curso, no quarto dia está falando palavrão. Ou então está banalizando conteúdo, entende? Então isso tem que ser muito bem observado. Tá? É extremamente importante o perfil, né, a manutenção, início, meio e fim. Questão profissional, a entonação, os termos técnicos, a postura de instrutores, de participantes, o coleguismo, o respeito. Isso tudo é importante. Porque do meio para o final, a amizade começa a se fortalecer
E podem acontecer coisas desse sentido, como está sendo feita essa chamada de atenção aí. Então, evitem isso, principalmente em cursos que têm uma duração um pouco maior. Tá bom? E observem, eu estou posicionando vocês como instrutores. Uma pergunta. Vocês, como participantes de cursos, vocês já chegaram a perceber alguma coisa dessas que eu falei para vocês aí? Vocês já viram isso? Não a questão da linguagem, isso não. Não quero que vocês comentem essa questão de linguagem, acho que é desnecessário. Mas vocês já perceberam nos cursos pessoas que se empolgam demais com o assunto, que falam muito? Vocês já perceberam pessoas que ficam muito em silêncio e não perguntam? Vocês já perceberam desgastes de assuntos muito, muito, muito extenuadamente, vamos dizer assim, como que eu posso, que termo que eu posso usar? Tratado de maneira muito, muito larga, cansativa, e outros que foram tratados de maneira muito rápida, e que muita gente ficou com dúvida? Vocês já passaram por situações dessas? Eu já vi sobre isso, Zé. Então, isso acontece. Uma outra situação que acontece pessoas, turmas que não se encaixam por falta de um, de um nivelamento básico sobre determinado assunto. Então, vocês usem dessas experiências de vocês para que vocês possam planejar cursos que evitem que isso aconteça. Para que vocês possam planejar cursos que levem a resultados melhores e que esse tipo de situação não aconteça, porque problema sempre vai acontecer. Mas quando a gente vai analisando na nossa experiência, a gente vai diminuindo os nossos erros, a gente vai refletindo, olha, aquele curso que eu fiz lá atrás teve um problema assim, assim, assado. Ah, mas vamos pensar em tal situação para poder remediar tal problema. Né? Então, pensem sempre nessa situação. O que vocês viveram, o que foi bom, o que podia ser sido evitado, como evitar para vocês planejarem os cursos de vocês. Porque vocês vão sair dessa postura de receber informações para a postura de apresentar informações e construir conhecimento com outras pessoas. Tá? E serem os responsáveis pela manutenção da classe. Serem os responsáveis pela construção do conhecimento de outras pessoas, como instrutores. E a responsabilidade disso, crianças, meninos e meninas, isso é muito grande. Assinar o certificado como instrutor é uma responsabilidade muito grande. E vocês terão condição de fazer isso. Mas tem que pensar muito a respeito, tá? Então, usem dessas informações, reflitam bem a respeito, para que vocês possam planejar cursos que realmente levem as pessoas a darem um passo. Levem o agricultor a melhorar o seu sistema produtivo, a ter mais segurança no manuseio de uma máquina, a pensar numa diversificação da propriedade, a melhorar a gestão de uma propriedade, sabe? Em situações que realmente aquelas pessoas, com aquela troca de informações, com aquele aporte de informação que você está auxiliando aquela pessoa a refletir, que aquilo ali seja para aquela pessoa uma base para ele pisar e avançar. Porque isso é a nossa função. Isso vai ser a função de vocês. Como agrônomos. Então vejam, eu estou falando para vocês, adiantando o item 3 da nossa disciplina, o papel de vocês como educadores. Então, o agrônomo, os agrônomos, os engenheiros, qualquer profissional,
A nossa função é trabalhar no papel educativo, é trabalhar na troca de informação, no compartilhamento de informação, para que todas as pessoas tenham capacidade de refletir sobre determinado assunto. E isso é um papel educativo. Sabe? E aí todo mundo vai para frente. Então vamos pensar nessa questão do curso, vamos pensar em como adotar esse papel como instrutor, né? Vamos passar para frente. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos tocar. Essa aqui também é a excursão. É uma estratégia muito interessante. É uma estratégia muito interessante. Aqui na escola é chamada visita, como é que é? Viagem técnica. Era, né? Quando tinha, né? Agora em pandemia não está podendo ter, mas quem estudou na escola antes disso já teve a oportunidade de participar, né? Vocês chegaram a fazer viagem técnica, não chegaram? Porque a pandemia pegou vocês no quinto período, não foi? O quarto período. Eu não sei se a turma toda chegou a fazer uma viagem junto, sabe? É. Acho que não. Eu já cheguei a fazer muita excursão com aluno do curso técnico, alunos da agronomia, do curso de café, muita excursão com produtor. Uma situação extremamente rica, muito interessante, mas cansativo, nossa senhora, estava canseiro, mas é muito interessante. Relatos aí para muitos relatos, muita foto, muita coisa interessante para conversar. O objetivo de uma excursão: promover visitas de um grupo de pessoas a um outro espaço, observar a aplicação prática de alguns procedimentos, facilitar a compreensão de novas propostas, possibilitar a previsão de ações e suas consequências. Então, vejamos, existe uma propriedade, existe uma granja de suínos no município vizinho que está desenvolvendo uma técnica de alimentação que é inovadora. E essa técnica de alimentação está gerando um ganho de peso fantástico e isso está trazendo uma receita, um aumento de rentabilidade muito grande para aquele proprietário. E tudo isso é uma questão de gestão aliada à técnica e tem um trabalho muito interessante lá do zootecnista, do veterinário, do técnico em agropecuária, tá? Um trabalho muito interessante daquela equipe. Isso despertou o interesse de alguns pecuaristas do município vizinho. Tá, vamos lá ver. E aí monta uma excursão. Junta uma turma de suinocultores, ou numa van, ou num busão, ou nos 3 ou 4 carros, junta tudo e vai lá ver. Para poder entender por que aquele negócio que aquele camarada está fazendo está dando certo. O que ele fez que está dando tão certo, que naquela realidade está dando certo, que a gente pode, que eles, dessa realidade, desse município X vizinho, pode adotar para poder também conseguir melhorar a produtividade. É uma questão de compartilhamento. Percebam, alguém faz alguma coisa acertada e compartilha com quem quer conhecer. E essas pessoas são movidas pelo interesse de conhecer uma inovação. Procedimentos novos, na prática. O visualizar, o compreender, o colocar a mão, o enxergar, o conversar com quem está fazendo. Isso é excursão. Só que a excursão tem um monte de coisa, um monte de detalhe, não é só isso. E aí, como nós vamos organizar uma excursão? Como se organiza uma excursão? Primeiro, planejar com o grupo os recursos. Muito bem. Nós temos que deslocar um grupo de 20 pessoas. 20 pessoas é um micro-ônibus.
Esse micro-ônibus vai rodar 100 km para ir, 100 km para voltar. Quem vai pagar o micro-ônibus? Motorista. Tá. Alimentação desse povo tudo. Que hora que vai sair? De onde que vai sair? Onde que vai pegar todo mundo? Porque tem que encontrar todo mundo no lugar. O ônibus não vai fazer uma via sacra para poder pegar todo mundo. Aí, na hora de sair, sempre tem o camarada que vai chegar atrasado. E sempre tem aquele que vai pedir para poder o ônibus dar uma desviada para poder buscar ele na porta da casa dele. E também deixar ele na porta da casa dele. Isso vai acontecer. É importante fazer o roteiro das observações. O que são essas observações? As observações, elas trazem local de saída, paradas, previsão de parada, tipo de vestimenta, alimentação, parada para alimentação, dinheiro que tem que levar, previsão de gasto de dinheiro para cada um se alimentar, procedimentos para a realização da excursão em si, da visita em si. Tá? No momento que for, por exemplo, no momento que for fazer a visita numa granja, eu falei da granja de suínos, não é isso? Se for entrar numa granja de suínos, tem que ter uma roupa especial. Tem que limpar o calçado no pé de luva, com a termômetro. Não pode entrar de qualquer jeito. Existem locais que precisam de ter um cadastro das pessoas para poder franquear a entrada. Para a viagem, o transporte, se for um ônibus de excursão, tem que ter o nome e o CPF de todos os passageiros, tem que ser visto previamente. Então, isso tudo tem que estar contemplado. Tá? Tem que estar contemplado o roteiro durante a visita técnica lá no local. Quem vai receber, o que vai ser visto, quanto tempo vai durar. Tem que ser observada uma questão muito importante: acessibilidade, pessoas com limitação motora. Isso é uma questão extremamente importante. Pessoas idosas, tá? Crianças. Isso tem que ser observado. Imaginem vocês que estão organizando uma excursão e nessa excursão o pai e a mãe, que são agricultores familiares, querem fazer a visita para conhecer aquela granja, que é o exemplo que eu dei. Mas esse casal de agricultores familiares tem um filho de 8 anos. E esse filho de 8 anos é pior que o Denis do Pimentinha. E aí, o que fazer? Então, tudo isso tem que ser combinado. Tá? Tudo isso tem que ser muito bem acordado, porque vocês vão colocar no mesmo espaço ônibus, van. Vocês vão colocar no mesmo recinto propriedade alheia de alguém que, com muito boa vontade, está permitindo que um grupo de pessoas estranhas visite a sua nova proposta técnica. Visite aquilo que ele está fazendo de maneira assertiva, para que essas pessoas possam visualizar, conhecer e aplicar em suas propriedades. De maneira gratuita. E essa pessoa ainda vai ter trabalho? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da excursão. Tem que ter muito tato, tem que ter muito jeito.
Né? Atenção! Última informação nesse slide. Essa atividade exige planejamento e acordo com os participantes. Exatamente o que eu falei, só estou reforçando. Quanto ao comportamento dos locais de visita e o esclarecimento sobre a importância da atividade. E eu vou trazer para vocês aqui um testemunho. Não foi por uma, duas ou três situações que eu já vi gente indo para a excursão para poder passear. Sabe? E essa pessoa que vai para passear, a hora que essa pessoa cansa, ela vira uma pedra no sapato. Porque ela não quer acompanhar o grupo, reclama, põe defeito, nada tá bom, e é capaz de tirar a atenção daquelas pessoas que foram para aquele momento realmente para poder conhecer aquela técnica. Porque a excursão, ela é um dia de trabalho. Existem muitas pessoas que deixam o seu dia de trabalho para fazer uma excursão, para conhecer uma nova técnica. Ali é um dia de trabalho. Só que tem muita gente que não, que acha que excursão, entende excursão. Sinônimo de excursão é passar um dia passeando. E não é. Então, quando vocês forem organizar uma excursão, fiquem muito atentos, né, à questão do alinhamento do grupo. Né? Alinhamento do grupo. E aí eu aprendi um negócio. Como organizador de excursões. É preferível você, como organizador das excursões, ir mais vezes naquele mesmo local e levar grupos menores do que você como organizador, ir uma vez e levar um ônibus. Vou falar para vocês o que eu fazia. Eu achava melhor ir a um determinado local 3 vezes, levando 15 pessoas por vez numa van, do que ir uma vez levando 45 pessoas num ônibus. Porque eu levo 15. Controlar 15 pessoas interessadas é melhor, voltamos os 15. Mais 15 pessoas interessadas, volto, mais 15 pessoas interessadas. É muito melhor fazer isso do que trabalhar com um grande grupo. E aí eu volto lá na primeira parte. Trabalhos com grupos pequenos. Então nós estamos falando de excursão com grupos pequenos. Não façam excursão com grupos grandes. Excursão é grupo pequeno. E eu aprendi isso. Excursão, no máximo, é uma van. 14, 15 pessoas. Tá? E aí vocês conseguem sair com calma. No final das contas, se a excursão, se aquele tema realmente despertar muito interesse, vocês vão ter muito mais pessoas interessadas do que vaga disponível. E aí vocês abrem uma segunda viagem, e uma terceira, e uma quarta, e aí vocês vão repetindo. Pessoas interessadas. Do que juntar todo mundo num ônibus e vocês terem dificuldade com a administração de pessoas que acham que está em passear. E aí, essa situação de comportamento, ela é extremamente complicada. Tá? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer trazer algum relato? Alguém quer fazer compartilhar alguma situação com a gente?
Eu trouxe aqui algumas situações de advertência. Eu trouxe aqui algumas situações de advertência de cursos. Eu trouxe situações de advertência de excursão. Mas eu também tenho situações de sucesso de cursos. Situações de sucesso de excursões. Quando um curso ele é feito bem planejado, com grupos pequenos, focados, quando a gente faz uma excursão bem montada, bem planejada, sabe? Com pessoas bem motivadas, que estão ali realmente compenetradas em aprender, é uma beleza. É uma estratégia extensionista, é um método extensionista que a gente precisa falar muito pouco. Porque as pessoas vão ali, a gente consegue perceber o brilho nos olhos dos agricultores, vendo uma nova técnica que ele consegue enxergar de ele fazer na propriedade dele e que aquilo ali pode melhorar o sistema de cultivo, o sistema de produção dele. Isso é muito bonito, gente. E vocês serão pessoas que rodarão muito. Vocês terão muitos contatos, vocês farão muitas visitas, vocês participarão de muitas feiras. Vocês terão esses exemplos de pessoas que estão fazendo de um jeito, de outro, alguns acertando e outros errando. E esses casos de sucesso, vocês divulgarão e movimentarão grupos para poder ir conhecer por meio de excursões. Tá? Vocês vão ver que são estratégias muito interessantes para poder trabalhar com grupos pequenos, viu? Não é só tristeza, não. Não é só coisa errada, não. Pelo contrário. Eu faço questão de falar das coisas erradas, que é para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Mas tem muita coisa boa. E a excursão, ela é fantástica. Além de ser um momento de muita alegria. Porque sai da rotina, faz uma viagem, conhece coisa nova. É muito interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Bom, se não tem perguntas, eu agradeço a participação de vocês na aula de hoje.